Quando nós falamos de felicidade, a gente imagina que tudo vai acontecer de forma perfeita, né? Tudo sai conforme nós planejamos, as pessoas que nós amamos, nós somos saudáveis, felizes e, caso aconteça, a perda de alguém querido. Isso, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Como que a gente lida com essa dor? E sem dúvida, apesar a gente estar aqui falando de um programa Caminhos da Felicidade, mas todos nós vamos passar em algum momento da vida por uma perda. E sem dúvida acho que é o momento mais doloroso das nossas vidas. Mas será que nós podemos passar por esse período de uma forma mais leve? Será que nós podemos transformar a dor em amor? Para falar sobre isso, a gente tem um convidado, Christian Pereira. Christian é empresário e ele dedicou a sua vida a responder essa pergunta. Hoje ele estuda como que nós podemos, mesmo em situações, né, de muita dor, de muito sofrimento, transformar isso em amor, em leveza. E é isso que ele vai compartilhar um pouquinho com a gente aqui no Caminhos da Felicidade. Christian, seja muito, muito bem-vindo. Sem dúvida, a sua presença aqui, né, veio para transformar esse programa, né? É um assunto bem disruptivo e eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão mega curiosos para entender como isso é possível. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e como que você estudou e o que que você aprendeu e o que é possível fazer. Ei, obrigado, Flavinha, pelo convite. É um prazer contribuir com tanta gente que te escuta. Esse tema que você tem, ele é gostoso demais de falar, né? Felicidade. Ela, ela explica o porquê que nós existimos. O mais gostoso da felicidade, porque acho que a felicidade é algo que, assim, dificilmente nós vamos chegar no ápice dela, mas o mais gostoso é o caminho da felicidade, né? O caminho da felicidade que nos faz, assim, todo dia ser melhor do que o dia de ontem, o que vale o dia de hoje, né? Então, Fábio, a minha história, ela passa por duas fases. Eu só vou desligar aqui o som, porque senão vai interromper a nossa conversa. Vamos lá. Fique à vontade. Tá, joia, perdão. Então, a nossa história, a minha história, ela passa, como tudo na vida, por momentos, como você falou aí, de dores e de alegria. E nós vamos trazer um tema aqui disruptivo e talvez, assim, quando nós falamos sobre a perda de alguém que nós mais amamos, isso, ao contrário, quando nós falamos de felicidade, isso nos traz 2 passos para trás. Vou dar 2 passos, porque eu não quero falar disso, né? Isso é muito comum. A minha história, eu nunca sonhei ser um empresário da área de serviços postos, né? Não é um negócio que de criança eu falava à minha mãe, quando eu crescer eu quero ser um empresário do setor. Eu falei, não é isso, nunca foi. Mas eu sou oriundo da área de saúde, trabalhei muito tempo em hospital, planos de saúde, né? Mas aconteceu em 2001 um fato que isso virou uma chave em mim. Em 2001 eu perdi minha mãe. Ela faleceu nos Estados Unidos e metade da família morava lá, metade da família, nós somos uma família grande, muito unida, são 7 filhos, né? Eu sou o mais novo e a outra metade morava aqui no Brasil. Então eu fiquei responsável pelo traslado, né? Meus irmãos de lá e trazer o corpo da minha mãe para cá. E na época eu demorei 17 dias para sepultar minha mãe. Então, eu queria me despedir dela, eu não queria que fosse... isso era importante para mim, né? E os americanos foram perfeitos, né, na prestação de serviço.
E a família com muita dor, né? 17 dias, você imagina aquele sofrimento todo. Mas quando chegou aqui no Brasil, aí foi um filme de terror. Né? A prestação de serviço foi precária, foi assim, algo muito ruim. E sem um pingo de respeito e algo que poderia ser diferente, porque aquela pessoa que estava ali naquela urna, ela tem uma história para alguém. E é uma história maravilhosa, que era minha mãe. Né? E quando tudo isso passou, aquele momento difícil, eu comecei a pensar, eu disse, mas é algo tão natural a despedida, né, para alguém, como nós nascemos. Eu sempre digo que a vida é uma aventura e que ninguém vai sair vivo dela. Né? É uma realidade. É verdade. Então, eu fui pesquisar sobre isso, sobre esse negócio, sobre esse mercado, como é que é o comportamento das famílias quando perde aquele sofrimento todo, e realmente é um momento de muita dor, você se despedir da pessoa que você mais ama, não é um momento fácil, mas como a busca pela felicidade passa por desertos para chegar em oásis, a busca da felicidade passa por grandes tempestades, mas depois vem a bonança, por noites sombrias para chegar ao nascer do sol, um dia maravilhoso. Então eu fui nessa linha. Existe algo que pode ser feito. E não é uma resposta fácil de encontrar, porque é um tema muito árido. Né? E, sim, hoje eu fui pesquisar o mercado, falei, tem que ter uma empresa de uma prestação de serviço diferente do que existe. Porque quantas famílias estão passando por dores como eu passei? E são muitas, porque a morte é algo da nossa convivência, é algo natural. Né? E eu fui para a neurociência, programação neurolinguística, né? Iniciativa própria mesmo. E eu comecei a entender algo, né? Existe na psicologia 5 fases do luto, mas que eu acho que não é uma gamificação, não é uma fase que você tem que passar, cada um reage de uma forma diferente. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele é um livro excelente, e ele classifica, né, o que eu fui entender, eu fui buscar o que passa na mente de uma pessoa quando isso acontece. E nós sabemos que as memórias que nós guardamos, ela é impactada por uma emoção. Então, tudo que acontece que tem um impacto emocional, essas memórias elas ficam armazenadas, né, no nosso cérebro, naquela parte das memórias de longo prazo. Então, nós sabemos que o cérebro ele funciona o nosso cérebro ele tem 2 reações, né, de sobrevivência, sobreviver e perpetuar a espécie. Então, é um tique-teco mesmo. Né? Então, todas as nossas ações são por esses 2 motivos. Né? E ele tem um invólucro das nossas emoções. É simples, Fabinho. Se nós falarmos para você, assim, se eu te perguntar assim, o que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001? Eu tenho certeza que você vai lembrar. 11 de setembro de 2001. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001? O mundo inteiro viu as Torres Gêmeas, ou seja, um impacto emocional muito forte ali. Então, a gente pergunta isso, e alguns treinamentos até que eu faço aí, né? Não sou um palestrante, mas de vez em quando me chamam para treinar, para falar alguma coisa sobre esse tema árido, né? E eu faço essa pergunta e as pessoas lembram os detalhes. Eu estava com meu pai, eu estava trabalhando, quando eu vi. E o nosso cérebro ele tende a guardar 90%, porque
95% ele age no automático, né? São os nossos hábitos, né? E apenas 5% é racional, e nós achamos que somos seres racionais, mas nós agimos muito no automático, né? Então, quando nós somos impactados por essas emoções, nós tendemos a guardar as piores possíveis. Nós achamos que tudo vai dar errado, né? Porém, a dor e a alegria, a tristeza e a felicidade, elas são duas faces de uma mesma moeda. A vida e a morte também. Então, é possível virar essa chave, desde que as emoções sejam impactadas de forma positiva. Então, é muito interessante quando... Como que nós fazemos isso? Você pode perguntar, mas, puxa vida, é uma perda de um ente querido, é uma perda de alguém, só quem passou por isso sabe, né? E muitas vezes o luto acontece de pessoas que estão vivas, não é só quando morrem. Às vezes é né? Às vezes é uma doença que tem uma finitude ali, começou o luto, mas a pessoa está viva ainda, né? Às vezes algum trauma, acontece muito. Christian, assim, né, como eu te falei, o programa ele tem 10 minutinhos, ele é muito rápido, a gente está chegando no final. Mas eu queria que a gente encerrasse com que você trouxesse uma mensagem assim de esperança para quem, né, todos nós, ou quem está passando, ou quem um dia pode vir a passar. Como que a gente lida com esse momento? Como que a gente transforma essa dor em amor? Como que a gente lida com isso com mais leveza? Ótimo. Boa pergunta. Olha, as pessoas que nós mais amamos, elas nos deixam boas memórias. Então, no momento da despedida, para passar esse momento, nós temos que exaltar são as boas memórias, as melhores lembranças. Todo o trabalho que nós fazemos aqui, na empresa, é para exaltar as boas memórias, porque ali, aí você pode pensar assim, vamos às extremidades, aquelas pessoas que viveram, mas aqueles, foi uma pessoa que não teve uma vida correta, mas ele foi criança um dia, ali tem uma mãe, ele teve o período da inocência, então são as boas memórias que ficam. Então nós exploramos muito aqui, ela gostava de fazer um bolo, ela gostava de cozinhar, ela gostava da festa com a família. Nós sempre colocamos aqui as imagens, né, fotos, recordações, vídeos das boas memórias. São as boas memórias que ficam. Então você vira a chave. Não é aquela última imagem que nós temos em um cemitério, numa casa de velório. Não é essa que fica. É aquele momento de felicidade que todos nós passamos com as pessoas que nós mais amamos. Nossa, perfeito. Todo o nosso trabalho passa por isso. E a vida continua. Nós temos que conversar sobre isso mais, sobre a morte. Eu digo nem a morte, a despedida. E é um tema assim que, principalmente nós brasileiros, a gente tem muito preconceito, né? Você vai falar sobre isso. Não quero nem falar sobre isso. Não quero nem pensar. Quando é algo natural, como você falou, é a única certeza que a gente tem, é algo natural. E se a gente encontra, e aí vai muito da nossa perspectiva, do nosso olhar sobre a vida, né? Se a gente encontra formas de passar por esse período, né, com mais leveza, como por exemplo, que foi a dica que você deu, pegar, arquivar as boas memórias, né? Trazer à tona no momento como esse, no momento de despedida, as boas memórias, para que essas memórias fixem no nosso cérebro, né? Como você colocou, nosso cérebro tem uma dificuldade em fixar, em armazenar as coisas positivas, exatamente por esse nosso instinto aí, nosso viés negativo do cérebro. Então, eu acho que a gente sai dessa entrevista, eu pelo menos saio dessa entrevista assim, mais leve, talvez com menos preconceito sobre o tema, sabe? De se sentir à vontade para falar sobre isso, porque mais cedo ou mais tarde todos nós passaremos. Então, Christian, eu queria muito, muito agradecer você, seu tempo, sua generosidade em compartilhar seu conhecimento, compartilhar
o que para você foi uma dor, você transformou hoje em uma razão de viver, e isso é maravilhoso, né? Eu enxergo que os grandes negócios do futuro são negócios que realmente têm essa visão, ou seja, de uma dor você transforma aquilo, você passa a ajudar outras pessoas para que essas pessoas não sintam a mesma dor. Você vira a face da moeda, não é difícil, é fácil. Exatamente. Meu amigo, muito, muito obrigada. Uma ótima tarde para você, para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente também. Um grande beijo. Eu agradeço, um beijo no seu coração. Estamos à disposição.